pessoal, tudo bem? Eu sou a Tainara Star e você está no canal Saiba Mais com a Thay. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu preparei um tema especial para vocês, um conteúdo exclusivo para o seu aprendizado. Então já se inscreve nas nossas redes sociais, já deixa o seu like para o YouTube entender que esse vídeo ele é comunicativo, ele é interessante enviar para os outros. Envie para os seus amigos, para os seus conhecidos e vamos juntos nessa aventura do conhecimento. O tema do vídeo de hoje é Decodificando o Apocalipse. O Apocalipse, o livro das revelações, o livro bíblico. Bom, para começar esse vídeo de hoje, eu queria que você soubesse que existe pessoas escolhidas e predestinadas até mesmo dentro do útero da sua mãe com um destino espiritual. Muitas delas são citadas no livro, na Bíblia. Exemplo delas, Noé. O seu pai sabia, antes mesmo dele vir ao mundo, que ele seria usado como instrumento de Deus para trazer redenção para a terra. Outros exemplos são João Batista, que ele foi previsto desde o livro de Isaías. Dentre tantos, como Moisés, que já seria previsto para ser o libertador de Israel. Todas essas pessoas já tinham um destino espiritual travado e escrito por Deus. E todos se concretizaram. Essas pessoas você pode chamar de predestinado, de selados, de guardiões. Eles eram usados para guardar a essência divina, para recuperar a essência, a real essência do amor, do perdão. Eles jamais deixavam profanar o sagrado. Deixa eu te dizer, meu querido, você mesmo que está vendo esse vídeo, pode ser que você também seja um escolhido, um predestinado, um selado para levar a luz para o mundo nesses últimos dias, nesses tempos históricos que estamos vivendo. Sim, você mesmo. Talvez você foi escolhido para fazer a diferença nesse momento tão especial. Sim, nós somos uma geração privilegiada, a geração que vai presenciar, que vai vivenciar o arrebatamento da igreja. Desde os anos 90, entrou nas nossas igrejas doutrinas de demônios e doutrinas humanas, mas os reais escolhidos, os remanescentes fiéis, não deixarão ser contaminados e serão luz para esse mundo. Você já parou para pensar se você não é uma dessas pessoas? Existem uns códigos bíblicos, uns segredos na Bíblia que Jesus deixou para os seus remanescentes fiéis, para os seus escolhidos, para a última hora. Jesus, Deus, sempre avisa aos seus profetas quando irá fazer algo. Sempre ele dá direção, ele alerta o povo. Então você não vai estar isento de passar por tribulações, por aflições, porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas a parte que a gente se apega é na parte onde diz, mas tem de bom ânimo. Jesus disse que seria conosco, ele não vai nos impedir de passar pelas tribulações, mas das tribulações nós vamos sair mais do que vitoriosos. Jesus, historicamente falando, ele não nasceu no ano zero. O calendário que nos rege hoje é o calendário gregoriano, mas ele foi mudado, ele foi alterado. Pelo calendário original, pela história, Jesus então teria nascido no ano 6 ou 7 antes de Cristo. Você pode ver que há um emiado de tempo de aproximadamente 7 anos. Aqui então a gente já pode ver aquele versículo se cumprindo, né? Que Jesus disse que se esse tempo não fosse abreviado, nem os escolhidos sobreviveriam, suportariam a tudo aquilo que estaria por vir. Então, se fosse ir pelo calendário original, hoje, em 2024, nós estaríamos no ano 2031. Existe uma agenda chamada Agenda 2030, proposta pela ONU, que tem muitas cláusulas e muitas novas regras, dentre elas o controle populacional. Eles querem reduzir a população, então pessoas que aos olhos deles só gera gastos para o sistema, como idosos, crianças, pessoas que recebem do governo, eles querem eliminar da população.
Mas existem segredos e códigos que os sábios entenderão. Como é que os magos sabiam o dia, o local e a hora do nascimento de Jesus Cristo? Aqui eu digo magos no sentido de sábios. Eles mapearam a astrologia e eles seguiram os sinais. Assim também como os magos, os sábios do faraó, sabiam o ano do nascimento de Moisés. Então, é muito importante que você saiba fazer essa leitura, essa visão dos sinais que estão sendo propostos, que estão sendo permitidos por Deus, para você então se preparar para este período que está por vir. Claro, o dia e a hora exata nós não sabemos, mas ao homem foi deixado sinais. Assim como no tempo de Noé, Deus disse para ele: Noé, meu filho, construa a arca. E Noé obedeceu à ordem de Deus. Aí 7 dias antes de vir o grande dilúvio, Deus disse para ele: Noé, daqui 7 dias eu mandarei chuva sobre a terra. Então você tem 7 dias para se preparar. Deus sempre avisa os seus filhos com antecedência antes de algo acontecer. Deus sempre prepara os seus escolhidos. Após, então, iniciar o dilúvio, passou 150 dias, baseado no calendário bíblico, que ele é pautado em 30 dias, não em 29, não em 31. Baseado no calendário bíblico, eles são 30 dias, então 150 dias, 5 meses. Após 150 dias, Noé, juntamente com a arca, conseguiu encontrar local para se refugiar, local, terra, chão, né? Porque até então eles só estavam na água. Após, então, 150 dias, eles conseguiram achar um abrigo, né? Para eles, então, ficarem e darem continuidade à sua história. Bom, a Bíblia, para nós, ela é como uma bússola espiritual. E a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. As pessoas estavam vivendo como se nada fosse a acontecer e de repente veio o dilúvio e levou tudo, não é mesmo? Mas aí já era tarde demais. Jesus disse então que se esse tempo não fosse abreviado, ninguém suportaria. Então a gente, graças ao calendário gregoriano, nós ganhamos 7 anos. O tempo foi abreviado em 7 anos. Da mesma forma, assim como nos tempos de Noé, Deus avisou o homem 7 dias antes. Será que Deus não está nos avisando 7 anos antes de algo terrível acontecer? Na pior das hipóteses, seja prudente. Seja prudente como a serpente e seja simples como uma pomba. Se previna. Eu creio sim no arrebatamento da igreja e que a igreja não está predestinada para o dia da ira do Senhor, assim como diz no livro de Daniel. Mas haverá sim um grande período de provação. A igreja, eu acredito que ela passará pelo período da tribulação. Vai existir 2 períodos. Sumariando, eles vão totalizar 7 anos. 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. A igreja, ela precisa passar por uma prova para ela ser aprovada, para ela provar que ela merece ser arrebatada juntamente com Cristo. Para assim, então, ser separado o joio do trigo, para você ver a diferença daquele que serve e aquele que não serve. Em Mateus 24 vai falar que não passará dessa geração sem que essas coisas aconteçam. Uma geração bíblica, ela tem 70 anos. Curiosamente, nos anos 70, o templo ele foi destruído. Israel, ela é fundada 14 de maio de 1948. 70 anos após, nós chegamos em 14 de maio de 2018. E quem era o presidente mesmo era Donald Trump. E o que ele fez? Ele levou a embaixada para Israel. Ele transferiu a embaixada para Israel. Isso no mundo espiritual deu um start, deu uma evolução muito grande. Foi um ato muito importante no mundo espiritual.
A Bíblia então nos diz que nos últimos tempos haveria muitos sinais nos céus. E antes de completar 70 anos dessa última geração, antes de chegar em 2018, houve um fenômeno raro, uma tetra de luas, que ocorreu entre 2015 e 2016. Curiosamente, elas coincidiram com datas festivas em Israel, com datas importantes em Israel, nos mesmos dias que houve essas luas de sangue. Em 2023, muita coisa aconteceu. A mudança no clima, a mudança na economia, e o Pentágono então começou a alegar que existe disco voadores por aí. E nunca se ouviu falar tanto então da história dos aliens. Será que é porque, para quando a igreja então for arrebatada, eles possam dizer: ah, foi abduzida por um alien? Em 2023 também cresceu alarmantemente o número de menores desaparecidos. Talvez para a produção do adrenocromo. Uma hora dessas eu quero fazer um vídeo explicando porque muitas dessas crianças, muitos desses menores de idade que somem, jamais vão ser encontrados. Onde é que eles escondem essas crianças e para que eles precisam dessas crianças? Né? Eu vou falar sobre o adrenocromo, mas você pode pesquisar que ele é um assunto fácil de ser encontrado. Aumentou-se também em 2023 a censura nas plataformas digitais e sociais, para que assim a verdade não seja mais dita, só seja dito o que eles querem que você fale. Em 2024 isso vai crescer de uma forma alarmante, pode apostar. No dia 31 de outubro de 2023, foi feito um ritual, o maior ritual já visto até hoje, onde satanistas do mundo inteiro se reuniram no mesmo fuso horário, independente dos países do mundo inteiro. Eles se reuniram, eles fizeram sacrifícios até mesmo humanos, algo que eu não posso nem pensar em comentar aqui. E foi aberto um portal onde liberou muitas hordas, muitas legiões de entidades malignas. Nesse dia, então, foi dado mais um start, um play, aonde nós estamos findando o princípio das dores. Nós estamos nos últimos meses do princípio das dores. Baseado, então, na história de Noé, 150 dias após, 5 meses após o ritual do dia 31 de outubro de 2023, nós iremos chegar em março de 2024. Em março de 2024, então, nós estaríamos entrando no período chamado tribulação. Se nós entrarmos no período da tribulação em março de 2024, ali nos últimos dias, então, pautado, né, nos estudos, a igreja seria arrebatada 3 anos após. Então, a igreja seria arrebatada ali em meados de julho a setembro de 2027. Jesus vai falar que nós deveríamos se basear pela figueira. Quando ele fala a figueira, está falando sobre Israel, né? Que quando seus ramos dão frutos, é chegado o verão e ele está às portas. Curiosamente, em julho a setembro de 2027, Israel estará no período do verão. Então, se tudo isso se concretizar, após setembro de 2027, nós entraríamos no período chamado Grande Tribulação. Aí o negócio vai ficar estreito, vai ficar complicado, vai ficar difícil, porque a Bíblia diz que haveria angústias como nunca se viu. As pessoas procurariam tirar as suas próprias vidas e não encontrariam a morte. Vai ser o caos tremendo. Fora, então, que por último haverá o período do dia da ira do Senhor. Eu acredito, então, que
esse dia, esses tempos seriam em 2030, ao findar de tudo. Curiosamente ou não, existem 3 meteoros que estão ameaçando atingir a Terra no ano de 2029. E se atingir, coisas catastróficas como se nunca viu antes poderá acontecer aqui na Terra. Todos os sinais estão se auto-elaborando, estão acontecendo conforme a agenda secreta. Claro, com a consciência de Deus, com a permissão de Deus, para que os sábios vejam os sinais e compreendam, e entendam, e se preparem. Está previsto para o ano de 2024 entrar em ação o 8º rei, que seria o 8º Papa após o Tratado de Latrão. Esse, então, ele iria dar apoio ao Anticristo. Curiosamente, ontem eu vi uma notícia que o Papa disse que está pensando em renunciar, deixando assim, então, o caminho livre para o novo Papa, para o 8º rei. Esse, então, que daria apoio ao Anticristo. O Anticristo, ele não é uma pessoa só, ele é um sistema, né? Ele é um grupo que comanda, que ordena e que faz acontecer. Mas claro que é preciso um regente para estar na frente de tudo isso. E eu acredito sim que quem estará na frente de tudo isso, quem estará regendo a nova ordem mundial, será o Donald Trump. Agora, né, dia 24 de novembro, se eu não me engano, de 2024, haverá as eleições americanas. E assim como eu já tenho dito, eu acredito sim que o Trump, ele volta à presidência, né? Para então poder se emoldurar e se concretizar todo esse cenário que já está sendo formado. Muita gente está morta e está dormindo espiritualmente. Mas no período da grande tribulação, quando o negócio fica feio mesmo, segundo os estudos e segundo a Bíblia, muita gente vai se converter, vai ter aquele religare com Deus. Em 2023 também a gente viu se iniciar um conflito, né? Não sei se eu posso falar a real palavra aqui, entre Israel e os muçulmanos extremistas, né? O Hamas. Eu acredito sim que essa perseguição ela poderá se expandir, poderá evoluir para o mundo todo, para uma perseguição não somente de israelitas, mas também de cristãos, sim, porque esses que estão perseguindo os israelitas, eles também não gostam dos cristãos. Aí você deve estar se perguntando, mas o que então que eu devo fazer nesse momento histórico? Primeiro passo que eu recomendaria a você, se religar com Deus, sabe? Ter aquele ato da reconciliação, da reaproximação de Deus, assim. Eu não digo da religião, eu digo com Deus mesmo, sabe? A sua real essência. Se arrepender dos seus erros, das suas iniquidades, da sua ingratidão e mudar de vida totalmente. Estenda mais a mão e aponte menos o dedo. Ame mais o seu próximo. A Bíblia não diz ide e julgai pelo mundo todo. Para de julgar o seu próximo, achando que você é mais do que Deus. Deus, ele é amor. Ele é a sua infinita bondade, a sua infinita misericórdia. Nós jamais poderemos sumariar, jamais poderemos imaginar tudo isso. Eu sempre digo, eu sempre vou dizer, seja para o mundo a mudança que você tanto quer. Bom, eu espero que esse vídeo tenha agregado em algo em sua vida. Obviamente, eu terei que fazer a parte 2, porque é muito conteúdo sobre o Apocalipse para falar em um vídeo só. São muitos anos de estudo para mim sumariar em um vídeo só. Mas eu peço que você deixe então o seu like, né? E um forte abraço e fiquem todos com Deus.